Renato Gaúcho faz escolhas polêmicas e agita a torcida do Vasco. Vamos falar muito sobre a arbitragem definida para a partida contra o Olímpia no meio de semana. Jogo decisivo pela Sul-Americana. E aqui na Neoquímica Arena, o Cruz Maltino encara o Corinthians, visando subir cada vez mais na tabela no Campeonato Brasileiro e afundar a equipe do técnico Fernando Diniz. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Beyond, estou chegando com tudo nesse domingão, recheado de informações e tudo o que acontecer do jogo aqui na Neoquímica Arena, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Então antes de começar esse vídeo eu peço para você o seu like, o seu joinha ajuda muito o nosso trabalho e não esqueça também de se inscrever no canal. Botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo, confira a sua inscrição porque provavelmente você esteja vindo aqui no vídeo e ainda não é inscrito e ainda não está por dentro de tudo que acontece no Vasco em loco, junto com a gente nessa saga para viver, né, o Vasco da Gama sempre aqui, e a gente vai estar trazendo o Vasco para mais próximo de você. Antes de começar o vídeo, antes de falar sobre todas as informações, eu peço para você o seguinte, aqui da Neoquímica Arena, o Vasco encara o Corinthians e eu quero saber o seu palpite, a cidade de onde você está falando, porque aqui em São Paulo venta muito, céu aberto, clima bom para um bom jogo de futebol e a última vez que eu vim aqui na Neoquímica Arena foi na final da Copa do Brasil. Saí daqui com muitas esperanças, né? Eu atravessei ali, fui pegar a minha locomoção aqui no estacionamento, cheio de esperança para uma final no Maracanã ser concretizada com o título do Vasco, mas não aconteceu. Dessa vez o Vasco sai com a vitória aqui, eu quero saber a sua opinião, a cidade de onde você está falando e claro, você inscrito aqui no canal, deixando seu joinha, vai ajudar muito a gente dentro desse percurso, beleza? Olha só, quero falar exatamente sobre as escolhas do técnico Renato Portaluppi. Rapaz, será que ele vai escolher essa opção? Eu vou querer saber a sua opinião. Mas antes, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, né? O Vasco que joga contra o Corinthians, o Vasco que tem 16 pontos, o Corinthians está na zona do rebaixamento em 17º colocado, é um jogo de desespero para a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz aqui na Neoquímica Arena e o Vasco vem de 2 vitórias seguidas. O Gigante da Colina venceu o São Paulo em São Januário pelo Campeonato Brasileiro e venceu o Paysandu pela Copa do Brasil. Venceu por 2-0 fora de casa no estádio do Mangueirão e volta agora às suas forças à competição nacional. Lógico, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil é nacional, mas não é a prioridade segundo o técnico Renato Portaluppi. Eu quero saber o seguinte, antes da gente falar sobre o Campeonato Brasileiro, sobre a tabela de classificações e também sobre as escolhas do Renato, eu vou querer a sua participação, porque o Renato Portaluppi é o seguinte, ele pode colocar o Brenner de meia, exatamente, de meio campo, meia ofensivo. O Brenner entrou bem nos últimos jogos atuando naquele espaço ali, tá? Ele entrou bem. Na última linha ele estava mal. E jogando ali um pouco mais de recuado, ele entrou bem contra o Paysandu, ele entrou bem contra o São Paulo. Foi interessante a participação do Brenner ali. Então eu quero saber a sua opinião. Você também colocaria o Brenner ali naquela posição que jogava o Rojas, o Nuno Moreira? Qual é a sua opinião acerca desse assunto? Venta muito aqui na Neoquímica Arena, vento muito intenso, né, aqui na Neoquímica. Olha só, jogadores do Vasco vão enfrentar um super vento aqui, um tufão aqui nesse momento no estádio do Corinthians. Mas o Vasco pode vir a campo com outras alterações. O lateral direito Paulo Henrique pode ser novidade no lugar de Puma Rodrigues para controle de carga. A gente também pode ter outros jogadores atuando do time titular. A volta do David também deve acontecer. E o Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Saldívia e Robert Renan formando a dupla de zaga e o Cuiabano na lateral esquerda. Tietê, Barros e Thiago Mendes devem ser o trio de volantes e o Brenner, esse meia mais avançado. No ataque, Andrés Gomes e David devem formar ali a dupla para furar a equipe do Corinthians aqui na Neoquímica Arena. Para você, boa escalação, não gostou? Qual é a sua opinião acerca dessas mudanças, né? Porque sai o Rojas da equipe titular, provavelmente entra o Brenner. Eu sei que o Renato Portaluppi, ele define o time antes de entrar em campo. Nos primeiros minutos lá no vestiário,
Isso é uma provável escalação, uma possível mudança. E a gente vai estar trazendo para vocês aqui, claro, né? Essa possível mudança e a sua opinião. Olha só, o Corinthians também está recheado de problemas, tá? Tá nada fácil para a equipe do Corinthians, que tem aí desfalque de goleiro titular, desfalque de atacante que vai fazer cirurgia. O Memphis está fora, o Memphis Depay não joga. E a gente vai trazer aqui para vocês a escalação, provável escalação do Corinthians. O Corinthians deve vir a campo com Cauê, tá? O Milans ou Ranieri deve ser o lateral direito, né? Improvisado, porque o Mateuzinho está fora por conta da suspensão, né? Vai cumprir suspensão. Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, a dupla de zaga, e o Bidu na lateral esquerda. Alan, ex-Flamengo, Vasco esteve de olho no jogador, pode formar a dupla com André, o Bidon sendo um meia, né? Um volante mais avançado. Garro e Lingard podem ser aí os dois meias ofensivos, e o Yuri Alberto fazendo Garro jogando pelo lado direito, Lingard pelo lado esquerdo, e o Yuri Alberto fazendo a sua função de centroavante. É um 4-3-3 muito utilizado pelo técnico Fernando Diniz, com 2 pontas de forma aposicional. Esse é o provável Corinthians aqui na Neoquímica Arena. Eu vou falar para você, um time muito acessível, hein? Dá para o Vasco vir buscar essa vitória. Dá para o Vasco vir buscar o resultado. Bom, qual é a sua opinião? Vamos falar sobre informação importante. O Vasco que recebe o Olímpia do Paraguai em São Januário no meio de semana, e já temos arbitragem definida. Jesus Valenzuela será o responsável por esse jogo, que pode colocar o Vasco de novo na briga pela vaga. A situação é a seguinte: o Vasco vencendo o Olímpia já chega aos 4 pontos, os mesmos 4 pontos do próprio Olímpia. Então é muito importante essa vitória, é muito importante chegar, é muito importante para o Vasco buscar, talvez, num futuro, né, a classificação da Sul-Americana, e quando chegar os reforços, o Vasco ter elenco para jogar as 3 competições, estando na Sul-Americana com um elenco grande. Não vai contratar? A promessa não é reforços nesse meio do ano para montar uma equipe competitiva? Então estar na competição é muito importante, porque em julho, onde abre a janela de transferências, o Vasco pode ter e montar um elenco para jogar as 3 competições. Então é importante estar nas 3 competições. E o Vasco encara o Olímpia meio de semana em São Januário. A gente vai estar, obviamente, em São Januário, no Caldeirão. Eu estou aqui na Neoquímica Arena, mas vou estar em São Januário também na partida contra o Olímpia. É a gente, é eu e você ao lado do Vasco sempre, beleza? E você também acredita que o Vasco deva buscar essa classificação na Sul-Americana? Você acha que o Vasco consegue contratar jogadores para esse fato, né, novo, que poderia ser um novo elenco suportando a competição internacional? Vai lá nos comentários, deixa a sua opinião. Agora é o momento do palpite aqui direto da Neoquímica Arena. Eu quero saber o seu palpite para o jogo, cidade de onde você está falando e o seu palpite para esse jogo. Eu estou aqui, o Lineker Beyond está aqui na Neoquímica Arena, né? No belo estádio do Corinthians, né? É um estádio muito bonito, muito moderno. A gente não pode ser aqui não sou nenhum tipo de demagogo, tá? Eu sempre falo o que tem que ser falado. O estádio do Corinthians é um estádio muito moderno, muito bonito. Obviamente que a reforma e ampliação de São Januário vai acontecer, nós teremos um estádio ainda mais bonito que a arena aqui, Neoquímica Arena, né? Mas enfim, qual é o seu palpite e a cidade de onde você está falando? Sabe por quê? Porque eu vou ficando por aqui, vou olhar os comentários agora e eu quero saber a sua opinião, beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas, fique de olho que a gente vai transmitir o jogo aqui direto da Neoquímica Arena, hein? Aqui você vai acompanhar tudo daqui a pouquinho, a partir das 3 da tarde. Anota aí e volta aqui, porque a gente vai estar ao vivo fazendo o pré-jogo, o jogo, e depois a gente vai estar juntos comentando o final da partida. Um abraço!